Variedades BR. Perdeu algo na TV? Assista aqui. Boa tarde. Boa tarde. O governo do Amazonas decide transferir os presos que comandaram um massacre na maior cadeia do estado. 55 foram assassinados numa disputa pelo comando de uma facção. Operação Lava Jato. Promotores afirmam ter descoberto esquema que lavou quase R$1 bilhão. Os presidentes dos 3 poderes se reúnem e chegam a um acordo. Vão assinar um pacto pelas reformas. A Justiça do Rio manda interditar a Avenida Niemeyer por causa do risco de novos deslizamentos de terra. E ainda? Fãs fazem fila para a despedida ao cantor Gabriel Diniz, em João Pessoa. Em Sergipe, parentes e amigos prestam homenagens aos pilotos Abraão Farias e Linaldo Xavier. Novos detalhes da investigação do acidente. O legado de Gabriel Diniz. E a versão inédita de uma música com participação do cantor. O Jornal Hoje está começando. O corpo do cantor Gabriel Diniz, que morreu em um acidente aéreo, está sendo velado em João Pessoa. Desde cedo, uma multidão faz fila no ginásio de esportes da cidade. O repórter Bruno Sacaúe acompanha e traz as informações ao vivo. Oi, Bruno. Oi, gente. O corpo chegou por aqui por volta das 5 horas da manhã ao ginásio, que fica no bairro do Cristo, bairro onde Gabriel Diniz nasceu. Mas só às 8, pontualmente, o velório foi aberto ao público. Desde então, milhares de pessoas passaram por aqui. Eu pude conversar com muitas delas. Claro que a maioria não teve a oportunidade de estar perto de Gabriel Diniz, mas é incrível como todas se referem a ele como alguém próximo, quase como alguém da família. Muitas dessas pessoas passam então por essa fila para um breve adeus e continuam por aqui na arquibancada. A parte mais próxima ao caixão está reservada a parentes e amigos mais próximos de Gabriel Diniz. Há equipes de plantão do Corpo de Bombeiros para qualquer urgência. A nossa equipe está por aqui desde cedo e eu mostro agora um resumo desse adeus à GD. No telão, as imagens de um Gabriel sempre sorridente, brincalhão, era a sua marca. Para quem se acostumou a vê-lo assim, a ficha ainda não caiu. Muita dor. Triste. Nunca imaginei ver ele assim. Sempre que eu vi ele era alegre. Quantas vezes esses jovens entrou numa fila para ver esse homem cantar, fazer as pessoas felizes. E hoje, infelizmente, a gente está se despedindo dele. Foi preciso um ginásio para que tanta gente pudesse se despedir de Gabriel Diniz. E foi muita gente mesmo. Na arquibancada, amigos e professores da escola onde Gabriel estudou por mais de 10 anos. A infância dele foi o que ele foi até ontem. Amigo, alegre, tudo de bom. Aquela criatura, desde criança, tem. É uma dor incomparável que eu estou sentindo. É um filho que eu perdi. Um dos momentos mais emocionantes da manhã foi a chegada dos colegas de banda. Depois do show de Feira de Santana no último domingo, eles se despediram do cantor e seguiram destinos diferentes. Teve música e oração. A namorada, Caroline, com quem Gabriel iria se encontrar ontem, ficou quase o tempo todo ao lado dele. Muitas vezes precisou ser consolada. E num momento tão difícil, a força veio de quem mais tinha motivos para chorar. Nesse momento que a gente está passando é difícil, é muito difícil realmente. Às vezes você pensa que está sonhando, né? Mas você não está. E a vida, eu sempre falo para meus filhos, sempre falo para minha esposa, a vida não é como um videogame que a gente pode pular algumas etapas, a gente veio para viver ela intensamente, do jeito que Deus fornece para a gente. Então, a gente fica triste, mas eu nesse momento assim, até eu assim, falo para os fãs, para as pessoas que não se sintam tristes, porque o Gabriel, ele é para mim a maior representatividade da alegria, né? E eu não me incomodo se as pessoas se manifestarem com alegria nesse momento, de maneira alguma. Eu acho que a gente tem que guardar as coisas boas que ele deixou para a gente. A gente lembra que Gabriel Diniz nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas cresceu aqui em João Pessoa. Recentemente, até recebeu o título de cidadão paraibano. A bandeira, agora há pouco, foi colocada no caixão, a bandeira da Paraíba. O velório deve durar, até agora,
princípio da tarde. Por volta das 2 horas, o corpo deve ser levado para um cemitério particular. Sandra, Doni. Muito obrigado pelas informações, Bruno. Em Alagoas, estão sendo velados os corpos do piloto e do copiloto que morreram na queda do avião com o cantor Gabriel Diniz. O corpo do piloto Abraão Farias chegou de Sergipe por volta das 7 horas da manhã. Na casa onde morava com os pais, parentes aguardavam emocionados. Na rua, vizinhos acompanhavam a movimentação. Ele se criou aqui com a gente. Menino muito bom. Criou-se, ficou rapaz, no ótimo, todo mundo gosta dele. O velório começou pouco depois das 9 horas nesta igreja da Assembleia de Deus, que fica perto da casa da família. Aos poucos, parentes foram chegando. Abraão Farias tinha 27 anos e era o filho mais novo de 4 irmãos. Ele tinha acabado de montar uma escola de voo na frente de casa e estava apenas aguardando a liberação da ANAC para poder funcionar. No hall de entrada estava a moto do amigo Linaldo Xavier, que era copiloto e também morreu no acidente. Ele deixou o veículo aqui e os dois seguiram viagem juntos. Para mim foi uma perda muito grande, não só para mim, mas os amigos que ele tinha. Abraão era um menino que ele fazia amigos. Não conheço até hoje pessoas que diziam assim, eu não gosto de Abraão, não. Até hoje eu não achei. O corpo do copiloto Xavier Rodrigues foi velado no município de Água Branca, no sertão de Alagoas, onde Xavier nasceu e moram os pais. O avião usado pelo Gabriel Diniz era da fabricante americana Piper, modelo PA-28-180 Cherokee de matrícula PT-KLO. Foi fabricado em 1974. É um monomotor relativamente pequeno, tem 7 metros e a gente vê aqui o comprimento total, 7 metros e 16 centímetros, uma altura de 2 metros e 25. A envergadura, ou seja, a distância de uma ponta, de uma asa até a ponta da outra, é de 9 metros e 20. Peso máximo de decolagem 1.086 quilos, velocidade de até 270 quilômetros por hora. A capacidade é de 4 pessoas, entre passageiros e tripulantes. No voo em questão, havia 3 pessoas. O Gabriel Diniz estava no banco de trás e na parte da frente estavam Gabriel Abraão, que pilotava o avião, e Linaldo Xavier. Em Sergipe, peritos da Aeronáutica e da Polícia Federal passaram amanhã no local da queda do avião. A 5 quilômetros do local do acidente, foi encontrada esta manhã a asa do avião. Destroços e objetos pessoais estão sendo retirados do mangue para a perícia. Pela manhã, uma reunião entre os peritos decidiram a estratégia de retirada do que sobrou do avião. Os peritos têm que contar com a variação das marés e fazer o trabalho no menor tempo possível. É que com a maré alta, a dificuldade para remover os destroços é ainda maior. Tudo que for encontrado vai ajudar na investigação do acidente. Uma força-tarefa passou amanhã no local. O povoado de Porto do Mato, no município de Estância, Sergipe. Polícia Federal e a Aeronáutica estão também ouvindo moradores que possam ajudar a contar como tudo aconteceu. Esta é a carta aeronáutica disponível ontem para todos os pilotos. Neste trecho, a carta mostra as condições meteorológicas entre Salvador e Aracaju. Céu nublado com nuvens entre 4.000 e 1.700 pés. Uma condição aceitável para voo visual, feito normalmente a 1.500 pés. O avião tinha permissão da Agência Nacional de Aviação Civil apenas para fazer voos de instrução e não era autorizado para táxi aéreo. O avião era de propriedade do Aeroclube de Alagoas. Os responsáveis disseram que o cantor estava de carona com os pilotos, de quem era amigo. Mas o pai de Abraão Farias, o piloto da aeronave, disse hoje que não foi carona. Não foi nada de carona. O acerto que ele fez foi para levar e trazer o cantor. Levar daqui do Aeroclube, onde ele apanhou, para Salvador, onde ele ia dar o show. Não sei se era em Feira de Santana, eu sei que era em Salvador. E de lá, o cantor ainda arranjou um hotel para o meu filho ficar com o copiloto. E quando terminou o show, de manhã eles retornaram para cá. Antes de embarcar, Gabriel Diniz postou um vídeo nas redes sociais. O cantor brinca com o possível pagamento da aeronave. Obrigado, Jonas Leira, tamo junto. Agora na próxima, bicho.
tive que pagar os custos. Você tem que dar esse presente pra mim aí. Pera aí, dona Lili. A Agência Nacional de Aviação Civil suspendeu as operações do Aeroclube de Alagoas. Tudo que está sendo recolhido vai ficar na sede da Polícia Federal em Aracaju. A perícia ainda não tem prazo para ser concluída. Os motivos que causaram a queda estão sendo investigados pelo Serviço Regional de Investigação de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa 2, que fica em Pernambuco. É lá que está o repórter Bruno Fontes com mais detalhes. Oi, Bruno. Oi, Doni, boa tarde para você, para todo mundo. O Seripa funciona aqui, nós estamos aqui em frente ao 2º Comar, 2º Comando Militar da Aeronáutica, que fica em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Olha, essa investigação, de acordo com a Aeronáutica, começou ontem, mas ela não tem prazo para ser concluída. Ontem mesmo, 2 oficiais, um coronel e um major, viajaram para Sergipe. Eles estão conversando com testemunhas para saber como é que foi essa queda. Eles também vão ajudar a aeronáutica a recolher destroços do avião. Tudo vai ser analisado para então tentar descobrir a causa desse acidente. Eles também informaram que vão levar em consideração as condições meteorológicas e também o plano de voo. Se existia um plano de voo, como é que foi que esses pilotos traçaram esse plano de voo? O CENIPA, que é o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, em Brasília, divulgou que nos últimos 10 anos, 29 ocorrências foram registradas com esse mesmo tipo de avião que foi usado ontem pelo cantor Gabriel Diniz. Voltamos ao estúdio. Informação é de que havia nebulosidade, chuva na hora do acidente, né? Muito obrigado pelas informações, Bruno. Empresas que oferecem o transporte de passageiros precisam seguir regras específicas determinadas pela legislação. E a fiscalização é de responsabilidade da ANAC. Apesar de o avião estar com a manutenção em dia e a documentação também, o monomotor não podia fazer transporte de passageiros. A ANAC abriu um processo administrativo e vai investigar em quais condições foi feito o transporte do cantor, se ele teria pago ou se foi uma carona. O táxi aéreo é autorizado e fiscalizado pela agência. E para prestar esse tipo de serviço, são exigidos vários outros requisitos, com regras bem mais rígidas do que para um voo de instrução. O treinamento dos pilotos do táxi aéreo deve ser avaliado no mínimo 3 vezes ao ano. Já o de pilotos de instrução pode ser anual ou a cada 2 anos. O piloto de táxi aéreo tem que ter pelo menos 500 horas de voo. O de instrução, 40 horas. O avião que faz transporte de passageiros tem que ter mais equipamentos de segurança e equipe própria para trabalhar na segurança de voo e manutenção. Nos aviões de instrução, o piloto pode fazer tudo. Já a regra de manutenção é a mesma e deve seguir o que manda o fabricante da aeronave. Este especialista em aviação e técnico internacional em manutenção diz que a ANAC prioriza a fiscalização da aviação comercial e faz o possível, com sua estrutura, para acompanhar a aviação particular no Brasil. Ele explica ainda que carona ou transporte clandestino acontecem e que é preciso respeitar as regras. Isso não quer dizer que o voo em si é inseguro, mas na aviação a gente sempre tem que seguir os procedimentos à risca. Então, se você está quebrando já uma regra, que é você não pode transportar passageiros, significa que outras regras podem estar sendo quebradas na sua empresa. E se é muito mais barato, você já começa a desconfiar que o serviço não está de acordo, porque não é barato voar. Então, se está muito mais barato, alguma coisa não está certa. No site da ANAC ou por um aplicativo, dá para consultar se o avião contratado pode ou não fazer o serviço de táxi aéreo. Este ano, a agência interditou 49 aeronaves e 7 pilotos, depois de denúncias. Os aviões ficaram proibidos de voar e os pilotos também, e foram abertos processos administrativos. Só poderão voltar a operar depois de regularização. A ANAC informou que dispõe de 693 servidores para fiscalizar todas as operações de serviço aéreo regulamentadas. Segundo a agência, no mundo todo, as regras e a fiscalização da aviação comercial são prioridade, porque esse tipo de transporte é uma concessão pública que presta serviços comercializados. A ANAC reforça ainda a importância da comercialização de serviços somente por empresas e aeronaves certificadas, autorizadas e em suas devidas categorias.
O Gabriel Diniz era um músico jovem, mas que já tinha uma trajetória tanto no forró quanto na música sertaneja. E o sucesso em todo o país veio no último verão. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Foi a aposta certeira em Jennifer que projetou o Gabriel Diniz para o sucesso no ano passado. Mas a carreira do GD, como ele gostava de ser chamado, começou faz tempo. A primeira banda Loucos por Forró veio na escola. Como profissional, foi vocalista da Capim com Mel. Eu vou curtir, eu vou rasgar, eu vou beber. Capim com Mel, bota. Gata Bronzeada, Cavaleiros do Forró. Só quem amor consegue entender que por amor a gente faz loucuras. E Forró na Farra. Você nem faz ideia do que eu tô imaginando. Gabriel Diniz nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas foi criado em João Pessoa, Paraíba. Foi no Nordeste que começou sua trajetória musical. Em São Paulo, a primeira apresentação aqui no Centro de Tradições Nordestinas foi em 2015, na época das festas juninas. De lá para cá, se destacou tanto nesse mercado da música que transita entre o forró e o sertanejo, que deixou de ser show de abertura para virar a atração principal da noite. A última vez que ele esteve nesse palco foi há 2 meses. Ele era único, no sentido da sua irreverência, do seu carisma. Então, assim, a gente dizia que o Gabriel era um showman à parte. Gabriel apostou na Jennifer e ganhou. Um dos autores do sucesso diz que cantar a música agora vai ser diferente. Eu acho que essa alegria não vai ter. Os compositores estavam falando isso daqui agora aqui no grupo. Perdeu o brilho. Numa rede social, a atriz Mariana Xavier, que fez a Jennifer da música, lamentou a morte do cantor dizendo: Gabriel Diniz era um sol. E o sol, quando se apaga pra gente, é porque foi brilhar em outro lugar. Para o amigo César Menotti, ficam as boas lembranças. Ele foi um artista notável. Ele não passou despercebido no nosso meio, mesmo tendo tanta gente talentosa, tanta gente que sobressai. Ele foi um artista que onde chegava, sua presença era notada. O sucesso do Diniz ele é recente, né? O sucesso dele pode ser chamado de meteórico, mas a carreira não. No mês que vem começariam as festas de São João no Nordeste, que provavelmente seria a maior consagração que ele já teve. O carnaval é muito importante, mas nada se compara às festas de São João. Ele estava muito feliz que ia tocar em todos os cantos, né? Fazer vários shows. Gabriel Diniz gravou 6 álbuns, tinha shows agendados até o fim de junho e muitos planos para o futuro. Um deles era uma regravação que prometia ser mais um sucesso. Tá super bacana esse DVD e eu tenho certeza que essa música vai ser um estouro, explosão. Essa música foi gravada pelo Gabriel Diniz com a dupla Bruninho e Davi, né, Bruninho? No mês passado, vocês estão finalizando aqui a edição. Finalizando. Não fez um mês ainda, eu acho que a gente gravou. Sempre foi esse cara. E sempre muito trabalhador. Sempre, ó, todas as vezes que a gente encontrava, sempre estava trabalhando, buscando. E o cara alcançou. Mas não vai ver o que ele alcançou. Faz um mês, cara. Não dá pra acreditar. Obrigado, irmão. Obrigado a vocês, cara. Ainda hoje a gente vai trazer outras informações sobre o acidente que matou o cantor Gabriel Diniz e os pilotos Abrão Farias e Linaldo Xavier. O governo do Amazonas pediu a transferência de 9 mandantes do massacre em presídios de Manaus. 55 detentos morreram em 2 dias de conflito entre membros de uma única facção criminosa. O repórter Luciano Abreu está em frente ao IML e tem mais detalhes. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Doni. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Até o momento, 16 corpos foram liberados aqui do IML de Manaus. 15 em relação aos 15 mortos de domingo e 1 das 40 mortes de ontem. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas afirma que a liberação dos 55 corpos deve ocorrer num prazo de 1 semana. Mas uma força-tarefa está atuando dentro do IML para tentar agilizar esse processo. Muitos parentes ainda aguardam informações e, claro, a liberação dos corpos aqui na frente do IML. O governo do Amazonas já identificou 9 mandantes do massacre dos últimos 2 dias nos presídios do estado e já pediu a transferência deles para presídios federais, o que deve ocorrer até o fim da semana.
Vamos acompanhar agora a reportagem da Ruth Elibindá e do Rodrigo Carneiro. A terça-feira amanheceu com pouca movimentação na barreira, que fica no quilômetro 8 da BR-174. Ela dá acesso aos principais presídios do estado. Apenas pessoas autorizadas podiam passar. Mesmo com as visitas suspensas por 30 dias em todas as unidades prisionais, esse grupo de mulheres dormiu por aqui e mais gente apareceu durante a manhã em busca de informações. Desde domingo a movimentação é intensa e na tarde de ontem, parentes entraram em desespero com a confirmação das mortes. Ivonei Basílio de Souza. No complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, foram 19 mortes, 4 ontem e 15 no domingo. No Centro de Detenção Provisória Masculino 1, foram 5 presos mortos. No Instituto Penal Antônio Trindade, 25 detentos foram mortos. E na Unidade Prisional do Puraquequara, a UPP, na zona leste de Manaus, 6. O governo e o Ministério Público do Amazonas afirmam que o motivo do massacre é a disputa pela chefia do grupo criminoso. Aqui o que nós temos é o confronto entre membros de uma única facção criminosa. O Ministério está acompanhando por meio do Departamento Penitenciário Nacional e com as informações também vindas dos outros estados, dos outros sistemas prisionais de todo o país, e está monitorando a situação não só em Manaus, como eventualmente situações que possam acontecer em outros presídios, situações colaterais decorrentes dessas ações, dessas organizações criminosas. Ontem mesmo, o governo identificou os autores do massacre no Compage e pediu a transferência deles para presídios federais e ainda o reforço de tropas federais para o estado. Hoje devem chegar aqui na capital 20 homens da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária e até o fim de semana outros 80, totalizando 100 homens. Eles vão atuar dentro dos presídios, somando esforços com o efetivo local e também com a Força Nacional de Segurança, que está no estado desde 2017. Em 2003, o estado do Amazonas terceirizou a gestão de alguns Humanizare é a responsável pela gestão do complexo. O valor do contrato atual é de cerca de 85 milhões de reais. O Ministério Público investiga a suspeita de superfaturamento, já que um preso mantido pela Humanizare no Amazonas custa R$ 4.000, o dobro da média nacional. A Humanizare faz parte de um contrato que não foi feito na nossa gestão, é um contrato que sempre foi muito questionado, eu inclusive já questionei esse contrato e o que nós estamos fazendo é abrindo um processo licitatório para a troca dessa empresa e a expectativa é que até o final do ano nós tenhamos uma outra empresa administrando as unidades prisionais do Amazonas. Policiais civis de 21 estados e também do Distrito Federal prenderam hoje mais de 300 fugitivos condenados por homicídios e feminicídios. Em Brasília, 200 policiais começaram a operação ainda de madrugada. Mais de 500 mandados de prisão de foragidos precisam ser cumpridos. No início da manhã, os policiais civis já estavam nas ruas em todo o Brasil. A Operação Cronos 2 foi deflagrada em 21 estados e no Distrito Federal, cumprindo mandados de prisão por homicídio, feminicídio e também por violência doméstica e crimes patrimoniais. É similar à que ocorreu no ano passado, que prendeu mais de 1.000 criminosos. Uma central de monitoramento em Brasília recebe os números de cada estado e acompanha o cumprimento dos mandados em tempo real. No Pará, policiais percorreram vielas pequenas como esta para chegar aos foragidos. No Amapá, a polícia disse que ao chegar na casa de um foragido, ele jogou uma arma dentro d'água para despistar os policiais. Em Lusiânia, Goiás, foi preso um integrante de facção criminosa que assassinou 3 policiais no Pará. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu na operação cerca de 50 pessoas, entre elas Manuel Avelino de Souza Júnior, suspeito de matar e esquartejar o estudante Matheus Passarelli Simões Vieira, conhecido como Mateusa. O crime aconteceu em abril do ano passado no Morro do 18, zona norte do Rio. A Operação Cronos é coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil e apoiada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. No fim da manhã, os primeiros números do dia foram divulgados.
Até 1h da tarde, tinham sido presos 285 acusados de homicídio e outros 22 acusados de feminicídio, 307 no total. 10 adolescentes foram apreendidos. A ideia é trazer mais segurança à sociedade brasileira como um todo. Podemos dizer que temos um resultado bastante satisfatório, com prisões já efetuadas e bastante positiva a posição dos estados integrados com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com números mais atualizados, a Polícia Civil de São Paulo divulgou que 146 pessoas foram presas no estado e 7 adolescentes apreendidos. Os números finais da operação vão ser divulgados no fim da tarde, junto com um balanço do Ministério da Justiça sobre a taxa de homicídios no Brasil. A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio investiga um esquema suspeito de lavar quase R$1 bilhão por meio do sistema bancário. Um dos 3 alvos de mandados de prisão expedidos pelo juiz Marcelo Bretas mora nesse condomínio na Barra da Tijuca. Hoje cedo, policiais federais prenderam Tânia Maria Aragão Fonseca, gerente do Banco Bradesco. Os outros 2 alvos são o também gerente Robson Luiz Cunha Silva, que não foi preso porque está na Argentina, e o empresário Júlio César Pinto de Andrade. Os procuradores dizem que os 3 participavam de um esquema que lavou mais de 989 milhões de reais entre 2011 e 2016. A investigação concluiu que o sistema bancário e instituições financeiras oficiais estão sendo usados no país para a lavagem de dinheiro. Os procuradores dizem que funcionários conseguiam burlar as regras do banco para gerar reais em espécie para a quadrilha. Segundo o Ministério Público Federal, o empresário Júlio César Pinto de Andrade era responsável por criar empresas fantasmas e abrir contas no banco. Tânia Fonseca e Robson Silva, gerentes gerais de agências, recebiam a documentação das empresas criadas por Júlio e indicavam onde as contas deveriam ser abertas. Doleiros, então, usavam essas contas para lavar dinheiro. Segundo o MPF, doleiros recebem os chamados chequinhos de comerciantes que trabalham com produtos importados e precisam pagar fornecedores no exterior. Os doleiros fazem os pagamentos dos fornecedores e depositam os chequinhos nas contas de empresas fantasmas para serem compensados, geralmente em dinheiro vivo, que depois era usado como propina para a quadrilha do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, e outros esquemas de corrupção investigados pela Lava Jato. Segundo o MPF, por meio de depósito de chequinhos e quitação de boletos bancários, a quadrilha criou uma máquina de reais. Nessa terça-feira, 7 empresas são alvo de mandados de busca e apreensão. Nós não conseguimos contato com as defesas de Tânia Maria Aragão Fonseca, Robson Luiz Cunha Silva e de Júlio César Pinto de Andrade. A defesa de Sérgio Cabral disse que o ex-governador está à disposição das autoridades para esclarecer qualquer assunto relacionado ao seu governo, como também reparar os danos. Em nota, o Bradesco disse que tomou conhecimento pela imprensa da operação que envolve 2 funcionários do banco e que as informações serão apuradas internamente quando oficialmente disponíveis. O Bradesco informou ainda que está à disposição das autoridades e que cumpre rigorosamente as normas de conduta ética e governança vigentes. Em um café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro, os presidentes do STF, da Câmara e do Senado decidiram que vão assinar um pacto com metas para a aprovação das reformas e para a retomada do crescimento econômico. O café da manhã durou 1 hora. Terminou com pose para a foto oficial no Palácio da Alvorada. O ministro da Casa Civil fez o relato do encontro. A ideia é de que este pacto, este desejo dos presidentes de poderes de poder estar harmonicamente se entendendo, estará formalizado sim num documento, e a ideia é ter um conjunto de metas ou ações que os poderes vão juntos poder buscar em favor da sociedade. O pacto entre os 3 poderes deve ser assinado no dia 10 de junho no Palácio do Planalto. O texto inicial foi elaborado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, elogiou. Está bem organizado o texto, está simples, está objetivo. Eu vou levar agora aos líderes, para que os líderes leiam e deem o de acordo para que eu possa, parece que no dia 10, assinar
esse documento. A TV Globo teve acesso ao texto que propõe o estabelecimento de um novo sistema previdenciário sustentável, eficiente e fraterno, capaz de garantir as aposentadorias das futuras gerações sem prejudicar as atuais. A modernização do sistema tributário, acompanhado da lei de execução fiscal que facilite o dia a dia do pagador de impostos sem prejuízo ao erário. A desburocratização e a simplificação das rotinas a que estão submetidos todos os cidadãos. A repactuação federativa, descentralizando o poder e entregando capacidade decisória às comunidades locais. E o combate ao crime organizado e à corrupção. O texto do pacto foi apresentado durante a reunião no Palácio da Alvorada e ainda pode sofrer ajustes. Essa busca por harmonia passa hoje por um teste. À tarde, o Senado deve votar a medida provisória da reforma administrativa, que diminuiu o número de ministérios da gestão de Jair Bolsonaro. Durante o café da manhã, Jair Bolsonaro entregou para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma carta em que pede pessoalmente para que os senadores aprovem a MP da reforma administrativa sem mudanças e enviem o texto para a sanção presidencial. Davi Alcolumbre tenta costurar um acordo. Partidos da oposição apresentaram destaques para mudar o texto aprovado pela Câmara. Querem que o COAF, que investiga operações financeiras, saia do Ministério da Economia e volte para a Justiça. A mudança foi inicialmente estimulada pelo líder do PSL, Major Olímpio. O senador chegou a anunciar que também a apresentaria um destaque, mas afirma que recebeu ligações do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e da Economia, Paulo Guedes, para deixar a MP como está. Uma coisa é fato. Não dá para você defender quem não quer ser defendido. Se o Senado modificar o texto, a MP tem que ser votada novamente na Câmara e corre o risco de perder a validade. Assim que o café da manhã acabou, Bolsonaro foi para o Palácio do Planalto, onde recebeu dirigentes de 9 confederações. Eles entregaram uma carta em apoio à reforma da Previdência. Nós entendemos que, se não for aprovada a reforma da Previdência no molde como está sendo apresentada, certamente no futuro um dos setores que mais será impactado é o da saúde. A Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal que permita a entrada da polícia em universidades para coibir propaganda eleitoral. Assunto para Andréa Sadi, que está em Brasília hoje. Oi, Sadi, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. A Advocacia Geral da União, ela discorda de uma forma geral dessa proibição de operações policiais dentro de universidades em nome da liberdade de expressão e também do ensino. O que a AGU defende junto ao Supremo é que os casos sejam julgados de forma individual por juízes eleitorais. Essa manifestação da AGU ao Supremo é dentro de uma ação que foi protocolada no ano passado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que pediu a suspensão de operações em universidades, essas universidades em pelo menos 9 estados. Essas decisões foram tomadas por juízes eleitorais contra manifestações políticas que esses juízes entenderam como propaganda política. O Supremo, no ano passado, também ele decidiu de forma unânime suspender essas decisões desses juízes, alegando, na verdade, argumentando que isso viola as liberdades. Só que falta ainda uma decisão final lá do Supremo e a relatora do caso é a ministra Carmen Lúcia. Andréa Sadi, obrigado pelas informações. Boa tarde para você. Ainda hoje, novas informações sobre as mortes do cantor Gabriel Diniz e dos pilotos Abraão Farias e Linaldo Xavier. E a seguir, mineradoras não cumprem o prazo para entrega dos planos de desativação das barragens em Minas. E a previsão do tempo para todo o Brasil, já já. Terminou ontem o prazo em Minas Gerais para as mineradoras apresentarem os projetos de desativação das barragens consideradas inseguras. Mas só em pouco mais de 30% do total o planejamento está pronto. A casa da Jaqueline fica no caminho da lama e ela teve que se mudar com a família. Eu foco em o que vai acontecer. Eu nem sei o futuro da minha cidade. A barragem veio como um monstro de lama invisível. Acabou. 458 moradores foram retirados de casa em fevereiro. Agora, com o risco da queda do talude, que é o paredão formado com a mineração, a apreensão aumentou. A Vale informou hoje que, pela análise do solo, a probabilidade maior é que o material deslize para dentro da cava, o que diminui a possibilidade de impacto na barragem.
O projeto para desativar a barragem de Barão de Cocais já foi entregue ao governo do estado. Em Minas, 48 barragens construídas a montante, consideradas menos seguras, não poderão mais existir. O prazo dado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente terminou ontem e nem a metade delas está em dia. Para desativar a estrutura, é preciso drenar a água da barragem e depois retirar o rejeito e a área será recuperada. Isso pode levar até 3 anos ou mais. A família de seu Anísio está morando numa casa alugada pela mineradora. Eu escolhi viver na roça pela tranquilidade, pelo sossego, né? Pela fartura que a gente tinha lá. A chácara que a família morava fica em Socorro, a primeira comunidade atingida pela lama caso aconteça o rompimento da barragem sul superior. 9.000 metros quadrados, onde dava para se plantar de tudo. E o seu Anísio fica aqui olhando esse espaço pequeno que tem aqui na casa, na cidade, e não dá para plantar nada, né, seu Anísio? Hoje não dá, não. Hoje não dá para plantar nada, dica de nada aqui, não tem como. A Vale informou que 70 pessoas ainda estão em hotéis em processo de escolha das casas para se mudar. No Rio, a Justiça mandou interditar a Avenida Niemeyer por causa do risco de novos deslizamentos de terra. A decisão de fechar uma das principais ligações entre a Zona Sul e Oeste do Rio de Janeiro foi tomada ontem à noite. A Prefeitura disse que foi notificada agora há pouco que tem um prazo de até 3h20 da tarde para fazer a interdição e que já recorreu. Segundo a Prefeitura, laudos de técnicos do município afirmam que não há risco. Segundo o Ministério Público, blocos de pedras no alto da encosta correm o risco de rolar. O tempo está firme lá no Rio de Janeiro, mas no sul do país tem risco de temporal, né, Eli? Boa tarde para você. Boa tarde para vocês também, boa tarde a todos. Em quais regiões exatamente? Olha, principalmente Santa Catarina, também Paraná. Tem previsão de chuva forte também no sul de Mato Grosso do Sul. Toda essa área aqui, olha, está sob influência de uma frente fria e chuva ainda concentrada aqui no extremo norte do Brasil. Grandes volumes são esperados, principalmente no oeste de Santa Catarina, onde já choveu bastante, e também no sul de Mato Grosso do Sul. Além do oeste do Paraná, que também tem previsão de muita chuva, e é para lá que a gente vai agora. Olha, imagens ao vivo lá de Foz do Iguaçu, você vê aí muitas nuvens nesse momento, tem uma chuva fraca, mas pode chover só hoje a metade do que é normal para o mês todo. Outras áreas com possibilidade de chuva estão em verde aqui nesse outro mapa, então a gente já falou da região norte, do sul, de parte do centro-oeste, vamos falar agora do nordeste, pancadas de chuva aqui no norte do Maranhão, do Piauí, mas chuva passageira no litoral do Ceará e entre o Rio Grande do Norte e também a Bahia. Mudanças no tempo nessa terça-feira, lá em Porto Alegre, onde já choveu muito ontem, na madrugada de hoje, agora boa notícia de tempo firme nas próximas horas. E em São Paulo, que está com sol e calor, olha, chance de chuva fraca à noite. A frente fria que está lá no sul vem para cá e é uma esperança de alívio, né, no tempo seco aqui em São Paulo. Nossa, eu estou esperando mesmo, porque assim, eu sinto na pele e uma secura assim que dá sede. Exatamente. A todo momento. Desde ontem eu já estou com soro fisiológico porque realmente a umidade está bem baixa. É muito perceptível. E nas outras regiões do país, tarde seca, quente também? Olha, em grande parte do país, tarde com sol, tarde, portanto, quente com calor e bem seca nessas áreas aqui, olha, que a gente vê em laranja no mapa. Ontem, 32 cidades tiveram umidade do ar abaixo de 30%, lembrando que o ideal são 60% de umidade. E quando está seco desse jeito, uma dica, olha, é compensar bebendo bastante água. Agora à tarde temos aí Palmas, também Cuiabá, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Teresina, todas elas com essa condição aí de sol, calor e umidade do ar fora do ideal. Outra dica é espalhar toalha úmida, né, pelo ambiente, também ajuda bastante. Bom, agora eu encerro com uma imagem que sempre chama a atenção. Um tornado, olha aí, essa imagem foi feita na sexta-feira, mas enviada pra gente só hoje. Quem fez foi a Stephanie Garcia, ela é do Paraná, estava indo para Mato Grosso e no caminho se deparou com esse tornado. Felizmente não teve estragos, ninguém se feriu, mas não deixa de ser uma imagem digna de publicação, apesar de ser de sexta-feira, porque sempre impressionante ver um tornado, né? Parece filme sempre, né? É verdade. Obrigada, Eli. Valeu, Eli. A seguir, o ex-deputado estadual condenado pela morte de 2 jovens se entrega à justiça 10 anos depois do acidente no Paraná. E as últimas informações sobre o velório do cantor Gabriel Diniz. A gente volta já.
O ex-deputado estadual Carli Filho acaba de se entregar à justiça no Paraná. Ele foi condenado pela morte de 2 jovens. Fernando Ribas Carli Filho se apresentou agora há pouco no Fórum de Guarapuava, interior do Paraná, para cumprir pena de 7 anos e 4 meses em regime semiaberto. O acidente que matou Gilmar Yared e Carlos Murilo de Almeida foi há 10 anos. Carli Filho dirigia a mais de 160 km por hora depois de beber e estava com a carteira de motorista cassada. Nós voltamos agora a João Pessoa, local do velório do cantor Gabriel Diniz, que morreu no acidente aéreo. Repórter Bruno Sacaúe continua por lá acompanhando. Quais são suas informações agora, Bruno? Oi, Sandra. Há cerca de 20 minutos começou uma missa por aqui, ainda com uma multidão presente. Alguns artistas também participam, como Wesley Safadão, Xande Avião, que chegaram muito emocionados, foram recebidos com aplausos. Assim que terminar essa missa, o corpo de Gabriel Diniz sai daqui em carro aberto, num cortejo que deve ser acompanhado por muitos desses fãs, até um cemitério particular aqui da capital, onde acontece uma cerimônia reservada à família. Desde ontem tem sido momentos extremamente difíceis para todos, principalmente para nós paraibanos, né? Já que Gabriel Diniz vivia intensamente a rotina da cidade, do estado, mas como o próprio pai dele disse durante o JH e como muitos amigos, colegas confirmaram, Gedé não gostava de tristeza, né? A marca é aquele sorriso aberto e é isso que todos nós estamos tentando fazer aqui. Sandra, Doni. Ok, Bruno, obrigada. Agora vamos voltar a falar sobre as mortes nos presídios em Manaus. O repórter Luciano Abreu tem mais informações sobre a transferência dos presos envolvidos no massacre. Luciano. Olá, boa tarde a todos. Sobre essa transferência, a gente já informou anteriormente na última entrada que 9 que seriam os mandantes desses massacres nos últimos 2 dias, onde 55 detentos foram mortos em presídios do Amazonas, o governo do Amazonas já solicitou a transferência desses 9 que seriam os mandantes, que isso deve ocorrer até o fim da semana. Mas o Departamento Penitenciário Nacional já adiantou que disponibilizou 20 vagas para transferência de detentos aqui do Amazonas para presídios federais. Isso porque o DPEM vai investigar ainda, além do envolvimento desses 9, de outras pessoas que estariam ligadas diretamente a esses crimes, onde morreram, como eu disse, 55 detentos em 2 dias nos presídios do Estado. O ministro Sérgio Moro está em Portugal participando de uma conferência. Ele falou sobre o assunto. Vamos ouvir o que ele disse. Enviamos desde ontem essa força para Manaus, né? Agora nós estamos trabalhando ainda nesse primeiro momento com uma reação, né? Uma reação a acontecimentos. O ideal é que nós possamos trabalhar com mais tempo para evitar que fatos como esse aconteçam. Nós vamos transferir as lideranças responsáveis por esses fatos em Manaus para esses presídios de segurança máxima. O Jornal hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde para você. Amanhã a gente se vê.